Capítulo 317, Carta de Amizade. 2. Atran desapareceu de volta no portal, claramente sabendo o que iria acontecer a seguir. Yonvou olhou para suas cópias. O que é isso? Achei que esse seria o caso. Tem um monte deles, isso vai ser irritante. Algumas das cópias murmuraram, outras ficaram de pé em silêncio observando a situação, assim como Yonvou normalmente fazia sempre que se encontrava em uma situação perigosa. O 34º andar tratava de abnegação. Preciso descobrir qual de nós é o verdadeiro. Espelhos eram as únicas coisas que criavam reflexos, e havia o perigo de que uma cópia poderia engolir o jogador verdadeiro. No entanto, cada cópia achava que era o verdadeiro jogador, e todas as outras eram falsas. Os incontáveis espelhos permitiam que os reflexos se movessem livremente, então era difícil de descobrir quem era de verdade e quem não era. As cópias podiam matar umas às outras até que só uma sobrasse. Mas havia o perigo do jogador verdadeiro morrer e se fazer as cópias desaparecerem. Os jogadores podiam discutir com as cópias para descobrir qual era o verdadeiro jogador. Quando descobrissem, o desafio seria completado. Seu irmão escolheu essa rota porque ele era tão lógico que conseguiu convencer as cópias a se render depois de uma pequena discussão e completou o andar rapidamente. Vieira dominou as cópias com sua magia da mente. Valdebich e Bailuk lutaram até a morte até que só um sobrasse. Bailuk lutou pensando que os limites do seu veneno poderiam ser superados rápido se liberasse tudo de uma vez. Mas as cópias de Yonvou não tentaram lutar até a morte ou persuadir umas às outras. Diferença de tempo. Cada uma das cópias tentou entender a situação enquanto o tempo era desacelerado, perguntando, eu sou o falso. Todos eles tentaram descobrir qual era o verdadeiro, deixando uma parte de sua consciência fora de seus corpos e examinando o resto dentro de si mesmos. No entanto, havia um jeito fácil de descobrir qual era o verdadeiro Yonvou. Através dos canais. Cada deus era único. Hermes, Atena, Agares, Seto, Undum e até Perséfone e Hades. Os canais do mundo celestial e do Tártaro eram como uma complexa rede estendida para Yonvou. As cópias seriam os que tinham canais fracos. Quando perceberam isso, eles instantaneamente quebraram suas pedras filosofais e sumiram enquanto sangue escorria de suas bocas. Eles não tiveram nenhuma hesitação ou arrependimento quando se mataram. Sua decisão foi rápida e fria, essa era a mentalidade que Yonvou possuía desde a África. Sua vida era um pouco mais do que uma ferramenta para ele. Ele não queria desacelerar ou parar para descansar até que completasse as amarras do Rei Obscuro e encontrasse a alma do seu irmão. Ele é louco. HM. Shannon e Ryong engoliram em seco enquanto observavam Yonvou. Eles também completaram o 34º andar no passado, mas nunca viram as cópias dos jogadores cometerem suicídio em massa. Jogadores que chegavam no 34º andar tinham uma confiança excessiva em suas habilidades e frequentemente não conseguiam fazer sacrifícios, mesmo se fosse a coisa lógica a se fazer. Porém, talvez isso não fosse lógica, mas sim ser desumano. Quem mais se mataria tão fácil assim? Apesar das pessoas tomarem decisões extremas quando não tinham nada pelo qual viver, na maioria das vezes, elas escolhiam continuar vivas. No entanto, as cópias nem pensaram duas vezes. Em um instante, metade delas desapareceu. Então eles fizeram a próxima pergunta. Eu realmente sou o dono desses fatores? Já que os fatores dracônicos, divinos e demoníacos eram sobrenaturais, cada um deles era único. O andar usava dados, mas isso tinha limites. Aqueles sem fatores dracônicos caíram primeiro. Então aqueles que não tinham fatores demoníacos e, finalmente, aqueles com fatores divinos fracos tossiram sangue. Mais uma vez, metade das cópias caíram. Yonvou continuou a se livrar daqueles que não tinham tudo o que era para ele possuir. Depois de algum tempo, só aqueles que tinham os mesmos detalhes que Yonvou sobraram. Cada um deles poderia se passar pelo verdadeiro Yonvou em qualquer lugar que fosse. A seguir, Yonvou foi ainda mais fundo. Agora uma investigação interna. Ele já tinha terminado com seu corpo e mente. Era hora de examinar o mundo da sua inconsciência. Eu sou o real.
Humanos normais não podiam acompanhar as habilidades de pensamento de Yonvoo, pois não possuíam qualidades dracônicas. Eles se perguntaram se estavam pensando corretamente e se algo estava de errado com eles. Aqueles que não tinham certeza rapidamente puxaram suas baionetas mágicas e cortaram suas gargantas. Sangue jorrou e seus corpos caíram. Não suspeitar de si mesmo pode deixar uma brecha para a arrogância crescer no futuro. O verdadeiro Yonvoo nunca poderia ser arrogante assim. Ele sempre desconfiava de tudo e se esforçava. Depois disso, ele perguntou: eu suspeito dos outros ao meu redor. Aqueles que suspeitavam, fincaram suas baionetas mágicas em seus corações. Mais uma vez, outra metade desapareceu. Foi porque não conseguiram se avaliar direito. Os próximos foram os que suspeitavam de si mesmos. Cai. Aqueles que tinham outros pensamentos. Tuak. Aqueles cuja diferença de tempo não estava alinhada porque sua concentração oscilava. Yonvoo suspeitou de si mesmo várias vezes e procurou pela resposta com confiança. Qualquer versão dele que hesitava antes de responder se apunhalava com a baioneta mágica. A floresta de espelhos ficou manchada de sangue vermelho. Shannon e Ryong ficaram sem palavras enquanto observavam essa cena. Rebecca desviou o olhar e Nemesis cobria os olhos de Nike com uma expressão complicada. Por quanto tempo ele vai continuar com isso? Ele achou que Yonvoo estava ficando mais humano, mas ainda havia lados dele que eram completamente desumanos. Ele era alguém que jogaria sua vida fora só por um objetivo. No fim, só sobraram dois Yonvoo. Eles abriram seus olhos ao mesmo tempo e uma luz estranha brilhou deles. Eles estavam sentindo algo diferente agora. Que irritante, os dois se consideravam reais. Fazer perguntas a esse ponto era inútil. Os dois chegariam à mesma conclusão de qualquer forma. Só havia um método. Os dois Yonvoos correram um na direção do outro. Bum! Bate! A cabeça de Yonvoo caiu no chão. Nenhum dos dois Yonvoos falou, já que o resultado era óbvio. O sangue do Yonvoo morto espirrou e ele desapareceu como uma luz brilhante. Um portal apareceu e Atran saiu dele de novo como uma expressão petrificada. Tinha tanto sangue no chão que chegava até seus tornozelos. Quantas cópias tinham morrido aqui? Atran se sentia estranho porque sabia que eles tinham se matado. Para ele, Yonvoo realmente tinha momentos monstruosos. Ele é um monstro com aparência de humano. Ou um robô que age como um humano. O Yonvoo ignorou a reação de Atran e verificou a mensagem que apareceu diante dele. Todos os desafios foram completados. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você estabeleceu um novo recorde nesse andar. Gostaria de registrar o seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar o seu nome. O seu recorde foi gravado na torre. Você pode registrar o seu nome quando desejar. Como sempre, ele ficou em primeiro lugar. Exceto pelo 10º andar, ele sempre pegava o primeiro lugar. Um estranho objeto preto que parecia vidro apareceu onde ele estava de pé. Era pequeno e fácil de deixar passar despercebido. Pedaço do reflexo categoria. Diversos rank. D. Descrição. Um símbolo deixado para trás pela destruição dos reflexos no 34º andar. Parecem com pedaços de vidro. Possuem um pouco de poder mágico, mas não parece ter nada de especial neles. Era fácil de pensar que esse era um item inútil. Mas Yonvoo disse: levantem os pedaços de reflexos. Flutuaram gentilmente em sua mão. Todos tinham o mesmo poder mágico que Yonvoo possuía, então foi fácil de encontrar todos eles. Svish. Os pedaços giraram e se combinaram. Clac, clac. Uma esfera negra se formou em sua palma. Pedra de espada mágica categoria. Diversos. Material. Rank. S. Descrição. Quando milhares de pedaços de reflexo se combinam, eles formam esse objeto. Se for transformado em um artefato e o usuário tiver os mesmos dados que estão dentro da pedra, o artefato vai se tornar incrivelmente sensitivo.
No entanto, se o dono e os dados não forem os mesmos, uma habilidade aleatória contida dentro dos dados será atribuída ao dono da pedra se conseguir acessá-la. A pedra de espada mágica era relativamente bem conhecida, então não podia ser chamada de peça oculta. No entanto, só jogadores que passavam no desafio na sua primeira tentativa conseguiam adquiri-la e eles precisavam reunir todos os pedaços. Além disso, já que possuía os dados do dono, vendi-la era a mesma coisa que revelar suas fraquezas, então era normalmente usada só para criar novos artefatos. Qualquer um iria querer um artefato divino feito com seus próprios dados. Seu irmão criou a matadora de dragões com uma pedra de espada mágica e conseguiu fortalecê-la para ir do rank S para o rank S. A matadora de dragões era uma arma incrível que era mencionada entre os jogadores até hoje. Yonvou pensou em usar a pedra de espada mágica para fortalecer sua baioneta mágica, mas Vigrid já era quase tão poderosa quanto a matadora de dragões e ele precisava da pedra para Kner. Você reuniu com sucesso pedra de espada mágica, 2. Então agora só falta 3 licores de Janche de adamantine nova. Já que a pela mesa conseguiria a adamantine nova, ele só teria que se preocupar com os 3 licores de Janshid. No entanto, havia um pequeno problema. Janshid é um ser do 70º andar. Ele foi o Lorde que governou o 70º andar por um longo tempo antes de morrer. Seu apelido era Rei dos Milhares e sua ganância e violência eram tão profundas que mesmo 1000 anos depois, as pessoas ainda se lembravam dele. Um de seus passatempos era produzir bebidas e, algumas vezes, uma pequena quantidade de vinho aparecia no mercado e vendia por um preço exorbitante. Yonvou nunca bebeu esse vinho, mas entre os apreciadores, era visto como um elixir. Mas não sei como vai ser usado para fazer Kner. A coisa mais importante era que ele precisava obtê-lo de alguma forma. É claro que havia uma chance de ele consegui-lo no 70º andar, mas mesmo que ele completasse os andares o mais rápido possível, seria impossível chegar no 70º andar a tempo. Mas não é como se não tivesse outro método. Yonvou conhecia uma pessoa que gostava de colecionar itens preciosos e era tão ganancioso quanto Janshid. E felizmente, ele gostava de Yonvou. O imperador da Gula parecia que estava na hora de visitar a Terra do Sangue. Era a visita que ele estava deixando de lado desde o 23º andar. Não estou mais nem surpreso. Bem alto no céu, Kreutz olhava para as cópias de Yonvou cometendo suicídio em massa. Seus olhos por baixo de seu elmo estavam sombrios. Ele não tinha ido na frente como Yonvou assumiu, mas sim invocado seu dragão voador para observar Yonvou de cima e evitar que suas cópias fossem criadas. Ele não ficou surpreso com a explosão dos espelhos e nem com o sangue derramado no chão. A imagem das cópias se matando continuava em sua mente. Ele se perguntava se o Yonvou que conheceu continuava sendo o mesmo. Não posso nunca confrontá-lo como um inimigo com coisas urgentes acontecendo no Tártaro. Ele não sabia como conseguiria levar Yonvou até o líder do regimento. A carta que Yonvou recebeu de Atran começava com as seguintes palavras: "Você está indo bem, amigo." Capítulo 318, Carta de Amizade, 3, Yonvou sorriu porque essa carta era a cara do K. Ele desapareceu e não apareceu mais mesmo quando Yonvou saiu à procura dele. A carta era longa e a primeira parte perguntava mais sobre como Yonvou estava indo. K só compartilhou o que aconteceu com ele mais para o fim. Na verdade, depois daquele dia, eu fiquei bem ocupado. Fiz um acordo com o exército demoníaco. A expressão de Yonvou ficou rígida e seus olhos brilharam. Um acordo com o exército demoníaco não podia ser tratado de qualquer forma. Victoria disse que os perseguidores e Cain tinham sumido. Quando ela acordou, não havia nenhum detalhe sobre o acordo de Cain com o exército demoníaco. Tudo o que ele disse foi para não se preocupar e que estava tudo bem. De qualquer forma, eu dei uma saída pela primeira vez depois de um tempo para me encontrar com o maldito do meu pai e fiquei sabendo que você está procurando por mim, então pensei em escrever para você. Me disseram que você também fez um acordo com a pela mesa. Eu só consegui através de conexões, mas você é realmente incrível. Yonvou levantou seus olhos para olhar para Atran.
Ele não disse nada, mas Atran balançou sua cabeça como se soubesse o que ele ia perguntar. Você já sabe que somos extremamente discretos sobre os nossos clientes. Mas dependendo da pessoa, algumas restrições são mais relaxadas. O Sr. Khan é da nobreza, então não tinha problema em contar a ele que você tem um contrato conosco, mas o dele é segredo. Na verdade, nem nós sabemos muito bem o que é, a não ser que Khan fosse estúpido. Ele deve ter feito um acordo direto com a pela mesa, já que estava tentando ficar no anonimato. Você provavelmente tem várias perguntas, mas isso é tudo que posso dizer. Lembra de como você se escondia de mim no começo? É mais ou menos isso. Mas estou bem, não se preocupe. E entregue meus cumprimentos para Victoria. Vou visitar quando terminar as coisas aqui, está bem? Fique bem até lá. A carta de Khan terminou com essa frase. Onde ele estava e o que estava fazendo? Que acordo ele fez com o exército demoníaco? Porque ele não conseguia encontrar nada sobre Doyle. E o que aconteceu entre os dois? Yonvou suspirou enquanto dobrava a carta. Ele não sabia se Khan realmente estava bem ou se só estava fingindo para encobrir o problema em que se meteu. Pelo menos ele conseguiu escrever para mim, e ele descobriu algo novo. Então Khan é filho do Leão de Ferro. O clã Leão de Ferro era um clã de mercenários que Yonvou encontrou por um breve momento durante sua luta contra Valpurgisnacht. Ele não sabia que o líder era o pai de Khan. Não era um segredo, mas como Yonvou nunca verificou o passado de Khan, ele não sabia disso. Se algo acontecer, posso procurar por ele através do Leão de Ferro. Ele esperava que onde quer que Khan estivesse, ele estivesse bem. Ao mesmo tempo, ele estava ficando preocupado com Doyle e se perguntava como ele estava indo. Me poupe. Por favor. Por favor. Eu sempre quis comer um centauro pelo menos uma vez. Ouvi dizer que o fígado é delicioso. Como será que é o gosto? Centauros eram criaturas meio humanos e meio cavalos. Eram nativos do 32º andar, mas não havia muitos deles. Além disso, eles eram bem reclusos, então era difícil de encontrar um deles. No entanto, por causa da sua força incomparável, sempre que apareciam, atraíam atenção. Nathan era um centauro que deixou o 32º andar porque não gostava da pequena sociedade dos seus companheiros centauros e conseguiu se tornar um dos 81 olhos do dragão vermelho. Quase não havia ninguém na torre que não ouviu falar do arqueiro de olhos vermelhos. Quando Nathan voltou para sua terra natal, os olhares nos rostos de seus amigos o fizeram se sentir orgulhoso. No entanto, sua mãe não aprovava, ela continuava dizendo para que ele saísse do clã e se libertasse. Ele acabaria em perigo se continuasse, já que centauros não pertenciam a um campo de batalha obscuro, mas sim a um campo aberto e vasto. Nathan gritou com sua mãe, dizendo que ela não sabia de nada. Suas reclamações o deixavam irritado. Ele tinha tido sucesso e estava progredindo bem, então por que sua mãe estava tão preocupada? Era estressante e ele odiava isso. Porém, agora à beira da morte, tudo que Nathan conseguia se lembrar era dos olhos preocupados de sua mãe. Suas palavras sobre voltar para casa ecoaram em seus ouvidos enquanto ele olhava para o Imperador da Gula, que tinha um sorriso enorme no rosto, como o de um demônio. Mãe, me desculpe. Puck. A mão do Imperador da Gula perfurou a parte inferior do abdômen de Nathan. Ele não resistiu porque a aura predatória do Imperador da Gula o fez perder toda a vontade de lutar. O Imperador da Gula enfiou o rosto na ferida para ver o fígado que pulsava levemente. Ele usou seus caninos para morder as veias grossas e engoliu tudo. Era como uma iguaria para ele. A visão do Imperador da Gula comendo um centauro vivo era nojenta, mas os dois duques que o protegiam, Duque Tuante e Duque Moglai, não mostraram nenhuma expressão enquanto mantinham seus olhares em Nathan. A Terra do Sangue sofreu enormes perdas quando o Duque Ardbad e o Duque Rubera morreram para a Rainha da Primavera. Eles iniciaram uma guerra oficial contra o Dragão Branco e a primeira coisa que o Imperador da Gula e os dois duques fizeram foi caçar os antigos 81 olhos. Agora que Nathan, a ex-mão direita da Rainha do Verão, estava morto, o dano dos dois lados estava equilibrado.
É claro que esse não era o fim. Se o imperador da Gula tivesse ficado satisfeito com um assunto tão insignificante, ele não teria começado uma guerra. Ele queria trabalhar com o dragão negro para derrubar o dragão branco, pois só queria uma coisa: comer o coração da rainha da primavera. O desejo do imperador da Gula de experimentar carne de dragão não tinha desaparecido. Ele também ainda tinha o pequeno desejo de comer um membro da tribo dos Unichifres depois que o rei Marcial o espancou no passado. Se ele comesse o coração da rainha da primavera, estaria comendo um dragão e um membro da tribo dos Unichifres. Onde mais ele encontraria uma presa tão divertida como ela? Mastiga, mastiga. O imperador da Gula lentamente levantou sua cabeça depois de terminar de comer. Seu rosto e roupas estavam cobertos de sangue. Ele limpou seu rosto com o lenço que Duque Tuantin lhe entregou e sorriu. Era um sorriso de satisfação por ter tido uma ótima refeição. Uma energia negra se reuniu em seus olhos e desapareceu. Predação e digestão eram habilidades que o imperador da Gula usava para acumular o poder mágico e fatores que consumia. Era uma das melhores habilidades de absorção de energia, junto com a espada vampírica de Bathory. Normalmente centauros não têm um gosto muito bom, porque têm muita gordura por terem sido criados em fazendas. Mas esse tinha bastante músculo e um gosto bom. Que alívio, senhor, mas não deve ser tão bom quanto carne de dragão. Quero comer um bife de carne de dragão. E como seria emocionante tomar um vinho feito de sangue dracônico. Eu preciso comer um dragão algum dia. Quanto mais iguarias ele comia, maior se tornava sua obsessão por carne de dragão. Parece que não vai demorar muito. Duque Tuantin entregou outro lenço a ele. Ah, temos boas notícias. O dragão negro disse que planejam atacar o dragão branco. O dragão verde também vai atacá-los, então quer a nossa ajuda a outro ataque, HM? Bom, ainda assim vai ser divertido. A luta entre os três clãs que se dividiram do dragão vermelho ainda continuava. Clãs como a Terra do Sangue e Elohim estavam de olho em uma chance de interferir assim que pudessem. Novos clãs estavam emergindo porque os grandes clãs só se concentravam uns nos outros e havia grandes batalhas todos os dias. Estava se tornando difícil de diferenciar os aliados e inimigos. No entanto, naquele momento, o imperador da Gula não tinha planos de trair ninguém. Seu desejo de vingar seus subordinados e comer carne de dragão se tornou uma obsessão. Se visse uma oportunidade, ele aproveitaria. Ótimo. Tuantin, se concentre na luta que está por vir. Vai ser um verdadeiro banquete, entendeu? Sim, senhor. Duque Tuantin, o segundo no comando da Terra do Sangue, saiu com sua mente cheia das ordens que teria que dar. Duque Mowgli tomou seu lugar. Sua Majestade, as notícias que você estava esperando acabaram de chegar. Notícias. O nosso amigo próximo, o acumulador, pediu desculpas por estar ocupado no passado e espera poder visitar Sua Majestade. O quê? Por que só está me dizendo isso agora? O rosto do imperador da Gula ficou vermelho. Ele pulou de seu assento. O que você está esperando? Prepare-se para voltarmos para o castelo agora. Um convidado importante está vindo e precisamos estar preparados. Precisamos preparar um banquete. Depois que Yonvou passou uma mensagem para a Terra do Sangue através de Atran falando sobre sua visita, ele foi para a tribo dos Unichifres. Vou esperar aqui, já que forasteiros não são permitidos. Depois de se despedir de Yonvou, Kreutz ergueu uma barreira de luz e começou a descansar. Ele não teve a chance de fazer isso desde que deixaram o Tártaro. Yonvou foi imediatamente se encontrar com Bran. Ainda temos sangue dracônico? Sim, um pouco. Bran olhou para Yonvou como uma expressão de surpresa. Se você está falando do sangue da Rainha do Verão, eu usei a maioria. Havia vários usos para sangue dracônico, já que tesouros com essa quantidade de poder mágico eram raros. Bran usou para purificar Vigrit, reconstruir o espaço exterior e criar diferentes itens mágicos. Você disse para usar sem hesitar e não economizar com coisas importantes. Era natural Bran ter ficado surpreso com a pergunta de Yonvou. Ele sentia como se estivesse sendo interrogado e era uma sensação desagradável. Mas Yonvou parecia satisfeito.
Então sobrou um pouco, só uma pequena quantidade. Não tem problema. Se precisar dele para alguma coisa, pode só me dar uma quantidade diluída. Ou pode me dar o que sobrar depois que terminar de usá-lo. Bran percebeu que Yonvo estava planejando algo de novo. Interesse preencheu seu rosto. Onde você está planejando usá-lo? Vou dar para o Imperador da Gula. O quê? Bran franziu as sobrancelhas. O Imperador da Gula era uma das pessoas atrás de Secha e Yonvo ia dar um presente a ele. Antes que o mal-entendido acontecesse, Yonvo calmamente explicou sua ideia e Bran ficou perplexo. Então ele sorriu. Então você vai dar o resto do sangue para ele e pedir licor de Janshid em troca. Isso mesmo. Você sabe o que o licor de Janshid é? É ainda mais caro do que sangue dracônico entre os fanáticos. Licor de Janshid não era uma simples bebida. Ele possuía o poder mágico de um rei antigo e seu valor como um elixir era incrível. Nós nem temos tanto assim sobrando e você quer dar o resto para ele. O valor de um item é subjetivo. Acho que pode-se dizer isso. Bran estalou a língua, pensando na obsessão do Imperador da Gula por sangue e carne de dragão. Nesse caso, espere um momento. Bran se levantou e foi até seu laboratório. Quando voltou, ele entregou um frasco fechado com uma rolha para Yonvo. Yonvo o pegou e olhou para o sangue vermelho dentro do frasco. Eu diluí e misturei com um monte de outras coisas. Fiz com que ficasse com o mesmo sabor de sangue, então aquele idiota vai gostar. O Imperador da Gula provavelmente adoraria. E isso é carne de dragão. Eu estava guardando em caso de emergência, mas pode pegar o quanto quiser. Bran colocou uma bolsa enorme em cima da mesa. Yonvo a aceitou. Obrigado. É tudo seu de qualquer forma. Além disso, os olhos de Bran brilharam. Você acha que é verdade que podemos encontrar a alma do Yonvo? Não tenho certeza, mas parece que a alma dele não está no além. Então você precisa criar Kinei o mais rápido possível. É isso? Sim. Bran assentiu de forma séria. Hades, aquele cara não saía muito do Olimpo, então eu não o via muito. Mas ele tem bastante orgulho e é bem responsável quando se trata dos seus deveres. Provavelmente é por isso que ele ainda está no Tártaro. Então os seus olhos se estreitaram. Mas é um pouco estranho. Ele podia ter pedido ajuda ao Olimpo. Porque, apesar de Hades ter um forte senso de responsabilidade, ele não era do tipo de pessoa que deixaria a situação deteriorar tanto. Será que havia algo impedindo que ele pedisse ajuda? Yonvo também pensou nisso, então acenou com a cabeça concordando. No meu planeta, temos um ditado: 100 pessoas, 100 licores. Quer dizer que cada pessoa tem seus próprios problemas. Não tem necessidade de interferir com o que os deuses estão planejando. Vou só me concentrar em Kinei. Eu costumava viver sob as regras das leis da causalidade. Não precisa me dar um sermão sobre isso. Yonvo e Bran conversaram um pouco até que Yonvo deu uma olhada em outra sala, onde Ananta estava sentada em uma cadeira de balanço. Seus olhos ainda estavam vazios. Posso falar com Ananta por um momento? Eu ficaria grato se você conversar com ela. Assim ela não vai ficar entediada. Ele entrou no quarto de Ananta. Um cobertor com um padrão fofo de ursos cobria seus joelhos. Era um cobertor de Secha e parecia que ela tinha dado a Ananta para que se sentisse mais confortável. Yonvo sorriu e se ajoelhou para que seus olhos ficassem na mesma altura dos de Ananta. Clac! Ele tirou sua máscara e olhou Ananta nos olhos, mostrando o mesmo rosto de Yonvo. Ananta? Continua no próximo vídeo.